Salve Maria, meu nome é Euclides, todos já me conhecem, da Capitania Mor, da Casa Pia dos Santos Anjos. Dia 13 de outubro, por que esse dia é tão importante para nós, da Capitania Mor, da Casa Pia dos Santos Anjos? Aliás, devo agradecer a Deus, nós já somos mais de 1.500 inscritos na Capitania Mor, da Casa Pia dos Santos Anjos. Uma coisa muito boa. Bom, eu tinha dito anteriormente que Lúcifer foi expulso do céu e aqui nesta terra continua a revolta contra Deus, promovendo revoluções, guerras contra Deus, guerra nos costumes, na família, etc. Mas seria muita petulância de sua parte se infiltrar dentro da própria igreja para tentar destruir a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seria isso possível? É inegável que nós estamos numa crise muito profunda, inclusive na igreja. A igreja está mergulhada numa crise tão profunda que o Papa Paulo VI, que é esse que aparece aqui do lado agora, ele disse: por alguma fissura, a fumaça de Satanás penetrou até no templo de Deus. Terrível isso, dito pelo Papa. Ele reconhece que a fumaça de Satanás penetrou até no templo de Deus. Muito complicado. O Papa João Paulo II disse que a igreja se encontra em tão profunda crise que é preciso ter a fé dos primeiros cristãos. E não foi só isso, não. O Papa Leão XIII, ele já dizia: lá no lugar sagrado foi instalado o trono da abominação, de sua impiedade e com o desígnio de ferir o pastor e dispersar as ovelhas. Palavras do Papa Leão XIII. Então todos os papas têm notado que o demônio penetrou na igreja e lá procura fazer muitos estragos, né? Bom, o que aconteceu? Não é muito difícil de entender o que aconteceu. Se nós voltarmos muito no tempo, nós vamos ver na Bíblia, tem um livro chamado Livro de Jó, que diz o seguinte: os anjos foram para o céu ver Deus, e entre eles estava Satanás. Está escrito no livro de Jó, na Bíblia. E o Senhor, quando viu Satanás entre os anjos, disse para ele: de onde vens? E ele disse: venho de dar uma volta pela terra e passear por ela. Aí Deus disse: então você viu Jó, meu servo, como ele é fiel a mim, como ele é muito dedicado para Deus? Aí o Satanás disse para Nosso Senhor: ele é muito dedicado ao Senhor porque o Senhor dá muita bênção para ele, dá riqueza, dá fortuna, dá alegria. Por que motivo que ele iria ficar descontente? Claro que ele só vai louvar a Deus, ele tem tudo. Tem saúde, tem dinheiro, tem tudo. Deixe-me tentá-lo, que o Senhor verá que ele não gosta de Deus. E aí Deus disse assim: pois bem, então Senhor, você tem permissão de agir contra Jó. E assim o diabo saiu de lá todo contente. O que ele fez? Ele fez com que Jó perdesse a riqueza, fez com que Jó perdesse os filhos abandonaram ele, fez com que Jó ficasse doente, ficasse chagado, sofrendo, que nem um trapo humano. E a cada coisa que Jó perdia, Jó se ajoelhava, adorava a Deus e dizia:
Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja Deus. Esse é o que está na Bíblia. E depois, no final das contas, depois de tanto sofrer, Lúcifer, né, Satanás, foi para o céu e Deus deu uma increpada nele e falou: está vendo como, mesmo tirando tudo de Jó, ele me adora. E aí, em recompensa, Deus deu tudo em dobro para Jó novamente. Bom, a história se repete. E foi no dia 13 de outubro, por isso que para nós isso é muito importante. 13 de outubro de 1884, o Papa Leão XIII, depois de assistir à missa, ele estava fazendo a sua ação de graças, como era costume ele fazer. E ele, olhando para o altar, tinha um outro celebrante lá no altar, rezando uma outra missa, ele olhando e fixamente para lá, de súbito, ele ergue a cabeça de repente, assustadíssimo, e ficou branco, totalmente empalidecido. Aí as pessoas que estavam em volta falaram: Santo Padre, o senhor está passando mal, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Ele disse: não é nada. Mas ele saiu de lá, foi para o seu gabinete e fechou a porta, ficou lá. Depois de meia hora, ele mandou chamar o secretário da congregação para os ritos e lhe deu uma folha de papel escrita. E ele deu uma ordem: entregue esta folha para todos os bispos do mundo. E o que continha nesta folha? Tinha uma oração escrita por ele, que ele foi inspirado por Deus, e disse o seguinte: eu quero que todos os bispos, todos os padres, ao final da missa, rezem esta oração. Vou dizer qual é a oração. Muito importante, a ordem do Papa. O que aconteceu? A oração era uma oração de São Miguel Arcanjo. Por quê? Olha só que coisa impressionante, gente. O Papa, ele depois, mais para frente, ele acabou dizendo o que aconteceu, que durante a missa, né, que estava sendo realizada, ele estava fazendo ação de graças, ele teve uma visão, e ele escutou uma voz gutural, uma voz muito grossa, dizendo para Deus: eu posso destruir a igreja e arrastar a humanidade toda para o inferno, mas para isso eu preciso de mais tempo e mais poder. E Nosso Senhor disse para essa voz, para o demônio: quanto tempo e poder o senhor precisa? Você precisa? E a voz gutural disse: de 75 a 100 anos. E mais poder sobre as pessoas que põem ao meu serviço. Então Jesus Cristo respondeu: tens esse tempo. Bom, essa foi a visão do Papa, que ele ficou assustadíssimo. Isso já se repetiu anteriormente no livro de Jó, que o demônio pediu prazo e poder para tentar Jó. Agora, Papa Leão XIII teve essa visão do demônio querendo destruir a igreja. Mas veja só, o Papa São João Paulo II disse que a igreja se encontra em tão profunda crise que é preciso ter a fé dos primeiros cristãos. O Papa Paulo VI disse que por alguma fissura a fumaça de Satanás entrou até no templo de Deus. Não é difícil da gente olhar a igreja e ver a crise que ela realmente está metida. Os costumes mudaram inteiramente. Relaxamento dos costumes, ninguém mais se aproxima. Muitas igrejas nem têm mais confessionário, eles tiraram o confessionário da igreja. E isso foi uma coisa para evitar, para que as pessoas não se confessassem. Que agora eles começaram a ter uma nova onda. E se quiser confessar, se ajoelha lá, o padre absolve todo mundo e está absolvido, acabou. Quer dizer, isto é relaxamento dos costumes, né? 4 anos depois disto, o Papa Leão XIII ainda estava muito impressionado e parecia ter ainda muito viva diante dos seus olhos esta cena. No dia 23 de setembro de 1888, ele escreveu no motu próprio o seguinte: Satanás vagueia pela terra, e com seu sopro pestilento de impureza e dos vícios mais infames, lança o veneno da sua perfídia, como um rio de lama sobre toda a humanidade. Gente, nós estamos falando de 1800.
do ano de 1800. Imagina hoje, 2022, como é que estão os costumes, como é que estão as coisas terríveis. Olha só as modas de hoje, olha só os costumes. As pessoas se esqueceram de Deus. O Papa o Papa Pio IX, eu sempre costumo me basear nos papas, na doutrina tradicional da igreja. O Papa Pio IX, São Pio IX, né, ele disse que os homens estavam tão afastados da igreja, mas tão afastados da igreja, que era preciso catequizá-los novamente. Gente, o Papa Pio IX, 1800, ano de 1800 e pouco. Bom, novamente o Papa Leão XIII volta a se manifestar. Uma das maiores necessidades da igreja é a defesa contra o demônio. Realidade terrível, misteriosa, assombrosa, o tentador por excelência, o inimigo oculto, que semeia erros e desgraças na história humana. Com o demônio, o mal deixa de ser a mera deficiência, o mal deixa de ser a mera deficiência para se transformar em eficiência, num ser vivo espiritual pervertido e pervertedor. Bom, a oração do Papa Leão XIII foi rezada em toda vez que acabava a missa, os padres rezavam essa oração do Papa, feita pelo Papa Leão XIII, até dia 26 de setembro de 1964, em pleno Concílio Vaticano II. O que aconteceu nesse Concílio Vaticano II? A Constituição Conciliar sobre a liturgia decretou: não se dirão mais as orações leoninas depois da missa. Leoninas é porque vem de Leão XIII, né? Não se dirão mais as orações leoninas depois da missa. Por que suprimiram isso? Por que tiraram essa pequena oração contra o demônio? E um comentarista chamado Câmpora comenta que depois que foi tirada esta oração no final da missa, a igreja degringolou. A fumaça de Satanás entrou na igreja por todas as frestas. Comentário do Câmpora. Desencadeando a vertigem, o aturdimento e a aberração. Senhores, esta oração que o Papa Leão XIII fez, todo mundo reza. E só não reza mais na missa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oração composta pelo Papa Leão XIII, para que fosse rezada no final da missa, e que foi abolido pelas instituições aí do Concílio Vaticano II, segundo eu demonstrei. Peço a todos que rezem muito, rezem esta oração, muito importante, todos conhecem, em qualquer catecismo tem essa oração, para que São Miguel nos proteja e porque nós saiamos vitoriosos dessa guerra que Satanás desenvolve sem piedade contra a Igreja de Deus, contra o mundo, promovendo revoluções, promovendo bagunça no mundo inteiro, destruindo instituições e agora tentando destruir a própria Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Miguel, tenha piedade de nós. Meu Deus, todo misericordioso, tende misericórdia de nós. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, tende piedade de nós e rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.